Vamos lá, e é importante olhar o servidor público que sofre tanto por um lado, né, Sakamoto? A gente tem aí muitas dificuldades de servidores públicos, muita dificuldade, inclusive, de falta de recursos de trabalho, mas a gente tem alguns, talvez até poucos, né? Mas alguns servidores públicos que acabam tendo alguns privilégios. É nisso que foca a nossa série de reportagens Brasil dos Privilégios. E hoje traz um dado interessante falando que os servidores usam licença para atuar no setor privado e, de certa maneira, manter o concurso. Eu não sei se a gente já está em contato com ela, já estamos com a Júlia Afonso, que é autora da reportagem, ela que vem fazendo aí essa série de reportagens também com toda a nossa equipe do UOL sobre o Brasil dos Privilégios. Olá, Júlia, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso UOL News. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Sakamoto, Josias, tudo bem? É bom Boa dia tarde. ainda, olha, não virou para o meio-dia, Josias. Eu já estou achando que é meio-dia, faltam 3 minutinhos, né? 3 minutos para o meio-dia. Bom, hoje, dia do servidor público, você embarca, você emplaca uma reportagem dessa, né? Eles não devem estar muito felizes com você, hein, Júlia? Mas eles pegam licença no serviço público para ganhar um extrinha no setor privado. Conta essa história, o que você descobriu? É o seguinte, o funcionalismo público ele tem algumas licenças, né, que os servidores podem tirar, tem licença militar para você exercer uma atividade partidária, e você tem uma licença para tratar interesses particulares, né? E a essa licença que eles têm recorrido para trabalhar no setor privado. A gente achou uns casos na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que os servidores pedem a licença e eles vão trabalhar em empresas que são reguladas pela Anatel. E parte dessas funções, né, é fazer uma interlocução dessas novas empresas com a Anatel. Então, até um determinado momento, eles são funcionários. Aí eles viram, representantes dessas empresas e voltam para a Anatel, enfim, ter reuniões sobre licitações, reuniões sobre questões que interessam as empresas, né. Então, foi isso aí que a gente achou nessa reportagem que a gente está publicando hoje. E a reportagem traz vários dados, né? Tem o número exato de quantos servidores fizeram isso? Quantos vocês analisaram, ô Júlia? A gente analisou dezenas de processos, né, porque tem pessoas que, por exemplo, tiram a licença para trabalhar no setor privado, mas no mercado financeiro, numa consultoria de imagem, coisas que não têm relação com a atividade fim da Anatel, vamos colocar assim, né. E é interessante também colocar que essa licença, ela mantém congelada, a vaga na administração pública, né, e ela pode ser renovada por um tempo indeterminado. Então a pessoa está trabalhando na Anatel, ela pede uma licença e ela pode ficar anos e anos afastada, mas mantendo o concurso público, e aí ela vai para a atividade privada. E é interessante também a gente colocar que depois que acaba essa licença, ela volta a trabalhar na agência e ela não tem, assim, uma quarentena. Ela estava trabalhando no setor privado e aí ela tem que se reapresentar, né, ao posto público, e aí ela vai, trabalhar novamente, né, agora tendo acabado de sair do setor privado. A gente achou 6 pessoas, né, que é assim, é uma análise que a gente faz na unha, né, como a gente costuma dizer. A gente tem que olhar processo por processo para analisar caso por caso, para Aham. ver quais são os limites, né, de Uhum. atuação. A gente está conversando aqui com a Júlia Afonso. Já estamos de volta com o pessoal que estava conosco na TV. Uma reportagem hoje que está na nossa página Brasil dos Privilégios e falando sobre servidores públicos que acabam tirando licença e que licença que demora muito tempo para ir trabalhar no setor privado, só que mantém lá o seu concurso, de certa maneira, os seus privilégios de ser um concursado, né? Ô Sakamoto, isso não é, pelo que a Júlia está nos contando da reportagem, né? Não é ilegal, mas deveria ser freado de alguma maneira? Inclusive, acho que é isso que eu queria perguntar para a Júlia, né? Primeiro, parabéns pela reportagem, seja bem-vinda aqui ao All News. Com relação à questão dos conflitos de interesse que ela identificou ao longo da reportagem. Porque o grande problema é o seguinte, determinadas categorias de Estado que permitem esse tipo de coisa acabam, na verdade, criando uma porta giratória entre público e privado,
em que as coisas não ficam, às vezes, muito claras, né? Você vai atuar como consultor no setor privado e depois você volta para o trabalho no poder público, aí você volta para a consultoria no poder privado, sem quarentena, como ela disse, né? E isso pode gerar problemas graves, né? Ou seja, de você representar interesses privados no seio do poder público. Né, gerando, na verdade, privilégio para outros grupos além desses servidores, ou seja, você fazendo valer o interesse de grupos de fora dentro do sistema. E isso é uma discussão complexa, né, que reside inclusive contra procuradores da União. Tem muita gente que reclama da possibilidade de atuarem também no setor privado. Determinadas categorias de Estado não permitem isso ou não dão nem brecha. Normalmente, categorias que pagam menos, né, você não tem essa possibilidade. Categorias que pagam mais, você acaba tendo essas permissões, essas possibilidades. Categorias relacionadas ao direito, muitas vezes. E eu queria que a Júlia falasse um pouco sobre o que eles têm visto com relação a essa questão do conflito de interesses. Essa licença, ela prevê que o funcionário não pode atuar em nenhuma vaga, né, em nenhum emprego assim que gere conflito de interesse. E aí a gente conversando com várias pessoas, especialistas, estudiosos, né, eles colocam que o conflito de interesse, ele é um conceito um pouco abstrato, porque assim, quem vai definir se aquilo ali está invadindo ou não o interesse? Alguns casos para a gente são claros, né? Você está um dia na Anatel, depois você está numa empresa regulada pela Anatel e você volta para discutir licitação, é um claro conflito de interesse. Mas é uma questão que até muitos especialistas colocam, existem milhares de pessoas que têm licença, né, de interesse particular. Isso a gente está falando dos servidores, e você ainda tem os comissionados que também passam, né, um tempo na esfera pública e depois vão para a esfera privada. E eles colocam que o Estado não tem nem capacidade de analisar profundamente cada caso para ver se há ou não conflito de interesse. E além dessa questão, né, da esfera pública e privada, é um problema para a esfera privada também, porque gera uma concorrência desleal. Você está ali disputando, né, o mercado com os seus concorrentes, só que você tem pessoas que fizeram parte da administração pública, conhecem os pormenores, conhecem as pessoas que trabalham lá. Então, é um problema que atinge inclusive a esfera privada. Tem um comentário na reportagem da Júlia, que eu acho que é até interessante para passar até para o Josias comentar a respeito disso. Marcos Fernandes dos Santos escreve o seguinte: como diz a Constituição, todos somos iguais perante as leis, mas alguns são mais iguais. O funcionalismo sempre foi a torneira aberta, onde vaza o dinheiro do contribuinte. São muitos benefícios com pouco retorno à população. Passou a hora de acabar. O Estado não pode e não deve ser provedor. Tá aqui, frases fortes do Marcos Fernandes, da nossa audiência, Josias, que eu acho importante para a gente refletir sobre o papel do servidor. E quando reportagens como essa da Júlia revelam, né, de repente, algumas vantagens desses servidores, vem logo isso. Tem que acabar com isso. Queria te ouvir. Nada, Fabiola, do serviço público que não consiga passar pelo teste do ponto de ônibus, do banco de ponto de ônibus, é aceitável. Se nós formos ao banco do ponto de ônibus, gente que está ali esperando a condução para ir para o emprego, para ir para o seu trabalho informal, se você pergunta, olha, existe ali servidores da Anatel, que é uma agência que existe para fiscalizar serviços de telecomunicações no país, para zelar pela boa prestação de serviços de telecomunicações à clientela, a agência existe para isso. Servidores dessa agência, concursados, estão tirando licença para trabalhar em empresas do setor. Então, passam por uma porta giratória, vão para a empresa do setor, trabalham, faturam e mantêm a vaga congelada. A licença tem uma motivação, pode ser por doença, serviço militar, para tratar de interesses particulares. Que interesses particulares são esses? Então, Fabiola, no teste do ponto de ônibus, isso aqui não passa. Isso aqui não passa. E se não passa, não é aceitável. Agora está em discussão uma proposta de reforma administrativa na Câmara. Evidentemente, isso há um consenso no país em relação à necessidade de submeter o Estado, e não só a máquina federal, também as máquinas estaduais, as municipais, precisam passar por um
pelo pente fino de uma reforma administrativa. São muitos os privilégios, Fabiola. A gente fala aqui frequentemente penduricalho de juiz, penduricalho de procurador, licença disso, licença daquilo, licença prêmio, de 5 em 5 anos um aumento, desvinculado de meta, de desempenho. Não, tem 5 anos, toma aí um aumento. São coisas inaceitáveis. Funcionários que fazem um concurso no Congresso Nacional e entram na carreira com salários acima de 20 mil reais. Quem é um sujeito em início de carreira, qual é o estímulo que ele vai ter para progredir, para buscar um cumprimento de metas que melhore o seu contra-cheque, se ele já entra ganhando mais de 20 mil reais? Então, há uma série de disfuncionalidades, Fabiola, que precisam ser modificadas. E essa é uma delas. Não faz o menor sentido a pessoa tirar licença, um servidor, tirar licença de uma agência reguladora, uma agência como a Anatel, e passar para o outro lado do balcão e prestar serviço a uma empresa fiscalizada pela agência a qual ele deveria prestar serviços. Então, não faz o menor sentido, não faz nexo, e não é razoável, Fabiola, que isso continue. Mas isso dependeria, a interrupção desse tipo de anomalia, dependeria de uma reforma ampla, que não parece haver, diga-se, disposição dos parlamentares para aprovar. Fica-se discutindo picuinha, um atrapalhando o outro. Ah, não, o Lula está crescendo, vamos aqui puxar o tapete do governo, mas ninguém discute a sério as coisas de que o país precisa, Fabiola. Ó, na reportagem da Júlia, tem os dados do Ministério da Gestão e Inovação, que registraram que dos 2.731 pessoas, na verdade, 2.731 servidores federais afastados do setor público estão cuidando de interesses particulares em novembro de 2024. Né? São as datas mais atualizadas disponíveis. E desse total, 43% haviam se licenciado já no ano passado. E aí a lista de interesses particulares deve ser gigantesca. Mas tá aí, mais uma descoberta, o Brasil dos privilégios, hoje no foco dos servidores. Júlia, parabéns pelo trabalho, você e toda a equipe. Muito bom tê-la aqui. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Júlia. Agora, 12h08. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu só observei, eu só virei para olhar para você que você começou a falar. O Sakamoto, às vezes, ele me dá um olhar e aí eu falo, ele quer acrescentar mais uma coisa aí. É que eu sou discretinho, mas... Não, só olhei para você. Não, é porque, na verdade, essa história dos servidores públicos, as pessoas ficam bravas com os servidores, aí tem outros aqui defendendo e fica aí. Mas acho que é isso que é importante dizer, gente. O debate polarizado nas redes sociais acaba fazendo com que as coisas sejam ou 8 ou 80 o tempo inteiro. Não existe Brasil sem servidores públicos, sem médicos, sem enfermeiros, sem técnicos, sem engenheiros, sem auditores fiscais, tudo precisa de força de trabalho. Né? A mesma pessoa que hoje está reclamando, tem servidor público, amanhã está reclamando, não tem professor, não tem dentista, não tem isso, não tem aquilo outro, não tem juiz para jogar. Tem tudo, é importante. O problema são os excessos, são os desvios que têm que ser combatidos. O que acontece normalmente é que a gente tem visto desvios e excessos acontecerem com mais frequência em categorias que são mais poderosas economicamente, politicamente, né? Categorias que ganham mais, que detêm força de Estado. Esse pessoal normalmente passa ao largo de qualquer reforma administrativa. Né? Enquanto isso, quem toma na cabeça é o enfermeiro, a enfermeira que está morrendo na pandemia, é o professor que está ganhando pouco, que, novamente, o pessoal aponta como, é o servidor, a culpa é desse servidor. Não é. A grande desafio do Estado, e não só do Estado brasileiro, de todos os Estados, né? Weber colocou isso como um dos pontos chaves da democracia, da discussão sobre a democracia em todo o mundo, como fazer o sistema público atuar conforme as regras, sem se locupletar, sem se beneficiar. É possível zerar problemas? Não. A questão é como fazer com que o sistema funcione melhor e como punir os excessos sem que as categorias melhor representadas possam fazer lobby, que este é o motivo, inclusive, da série que o UOL está fazendo muito bem com a Júlia, com o Thiago, como impedir que esse lobby acabe afetando os tomadores de decisão, o executivo e o judiciário.